amigos do Portal Piauí Hoje, iniciando mais um podcast do portal piauihoje.com, portal que conecta você ao mundo. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, para um bate-papo, a ex-vereadora Teresina Rosário Bezerra, e nós estamos recebendo aqui a secretária estadual das Mulheres, né? A nossa amiga Zenaide Lustosa. Sejam bem-vindas. Tudo bem com vocês, meninas? Tudo bem, né, Rosário? Tudo bacana, tudo legal. Poderia estar melhor, mas estamos bem. Bom, Nós somos a da luta. eu soube que teve gente que foi sofrer em Paris. Para sofrer, vamos sofrer em Paris. Exatamente. O sofrimento não só, né? É o seguinte, gente, nós estamos recebendo essas duas visitas importantes aqui no podcast do Piauí Hoje para tratar de coisas que elas conhecem bem, o poder das mulheres. O que falta para as mulheres assumirem definitivamente a poder efetivo no trabalho, na casa, as profissões? As mulheres ainda ficam em segundo plano em muitas profissões, não é isso? Principalmente salarial. Zenaide. Verdade, assim, claro que as mulheres ainda são invisíveis em vários espaços. Só que, por exemplo, se uma mulher ela faz alguma atividade, e um homem faz a mesma atividade, o homem aparece e a mulher não aparece. É tipo assim, quando a mulher toma uma decisão, tem muito mais visibilidade, dependendo da posição, da posição que ela vai tomar, do que um homem. Por exemplo, a forma como se é utilizado também é diferenciada, totalmente diferenciada, entendeu? Discriminação contra a mulher imediata. Às vezes um homem toma uma posição, ele é elogiado. A mesma posição a mulher tomando, ela é criticada, entendeu? Ela está fazendo isso porque é mulher, tudo. Então, assim, é uma questão cultural, né? E a gente O machismo é uma questão estrutural, cultural. E a gente não desconstrói, é um processo em desconstrução permanente, né? Mas já evoluiu muito, né? Evoluiu muito, né, Rosário? Já. Pois é, então, primeiro eu quero assim, parabenizar o Portal Podcast por essa iniciativa, né, de nos chamar para conversar e futuramente produzir algo específico para nós mulheres. Né? Aproveitar aqui, ó, a Rosário já está falando e do projeto a dificuldade nosso, que é o de chegarmos lançamento... ao poder, como a Zenaide, minha companheira histórica, secretária de Mulheres, que trabalha bastante essa questão das mulheres, realmente é uma questão cultural, né? O machismo, nós fomos educadas nos séculos passados para sermos dona de casa, mãe, cuidar, mas a mulher foi para o mercado de trabalho, se profissionalizou e hoje disputa os mesmos espaços do homem, não com as mesmas vantagens, mas continua disputando. E se você fizer uma análise histórica, nós evoluímos em muitos pontos, né? A maioria das mulheres que estão na universidade são mulheres, a maioria das eleitoras são mulheres, a maioria da população brasileira são mulheres, então a gente precisa corresponder essa população aos nossos direitos, aos nossos ganhos, às nossas profissões, os nossos talentos, eles precisam ser desenvolvidos. Mas ninguém vai nos dar de graça isso, não. É nós que temos que exigir, como a gente vem fazendo, né? Nos últimos tempos. E temos conseguido algumas vitórias. Mas a misoginia ainda é muito forte no nosso país, no Piauí, não é? Mas nós não estamos continuando na luta em todos os setores. Rosário, você foi vereadora por 2 mandatos, vereadora de Teresina, e é muito reconhecida pela sociedade. Você sentiu essa discriminação na Câmara lá? As vereadoras mulheres ficam em segundo plano também? Os homens é que mandam? Olha, Brandão e todos os ouvintes e que estão assistindo o podcast. Quando eu fui vereadora, eram 6 mulheres, né, que éramos vereadoras. Foi uma experiência excelente ser parlamentar. Por quê? Primeiro, eu estava num ambiente de poder sendo tratada de igual para igual, né? Porque o mesmo salário, né, todos recebiam, porque geralmente a mulher recebe o salário mais baixo para a mesma profissão, e na Câmara não, todos recebem o salário igual. Fui votada, por isso que eu estava lá, e pude apresentar projetos para a cidade de Teresina. Então, foi uma experiência excelente. Eu participava da Comissão das Mulheres, não é? Com as outras mulheres. Fizemos muitas audiências, então foi uma experiência enriquecedora
como parlamentar. E o mais é conviver com os contrários, porque até então só era o PT. E lá não. Tinha outros partidos que a gente tinha que debater e tinha que ganhar os outros vereadores e vereadoras para os projetos que a gente gostaria que fossem aprovados. Nós estamos aqui conversando com a ex-vereadora Rosário Bezerra e com a secretária estadual de Mulheres, Zenaide Lustosa. Queria aproveitar aqui para comunicar que o portal Piauí Hoje, o podcast do Piauí Hoje, terá uma programação direcionada exclusiva para as mulheres. Tá? Nós vamos ter um programa, um podcast aqui no portal Piauí Hoje, feito por mulheres e para as mulheres. Zenaide, que políticas você destaca, políticas para as mulheres, você destaca no atual governo do Rafael Fonteles? Primeiro, Brandon, assim, é dizer que muito importante, sabe, você tá. A ideia é sua, né? A gente veio aqui para dialogar, mas foi um convite seu, né? Para a gente falar sobre esse podcast para as mulheres, feito para as mulheres, né? Você só está dando assim, a sugestão, né, Rosário? O espaço está aberto. Então, assim, é muito importante porque é uma iniciativa que a gente pouco vê acontecer em outros portais, em outros espaços, né? E a gente precisa, assim, desse espaço, até para a gente falar de coisas que a gente não consegue, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Se você vai dar uma entrevista, ou no próprio portal, ou se você vai dar numa TV, numa rádio, parece que você tem que se limitar. E nesse podcast, não, a gente fala, a gente diz, a gente chora, a gente sorri, e a gente vai se sente mais à vontade, e tem mais tempo para falar também, porque muitas vezes nos calam também, né? Hoje, assim, no governo do Piauí, a gente tem avançado também na questão das políticas, a gente tem que avançar mais na questão orçamentária, né? Por exemplo, porque quando você vai, por exemplo, nós estamos votando o orçamento de 2025 na Assembleia Legislativa, aí quando você vai ver lá o que foi proposto para todas as secretarias, a secretaria que tem o menor orçamento é a Secretaria das Mulheres. Olha aí. O governador tem que aumentar aí o orçamento da Secretaria das Mulheres. As mulheres estão reclamando, não pode maltratar as mulheres, não, senão você vai. Mas puxar sua orelha, governador. Tá? Mas quando a gente vai para outra secretaria, mas é só a Secretaria das Mulheres, é isso que eu quero colocar. Não o orçamento não está só na Secretaria das Mulheres, mas você está dentro de uma SEDUC. Que tem projeto, que tem programa para as mulheres. Agora mesmo, assim, um dos projetos que a gente está desenvolvendo com a SEDUC, eu vou falar em termos bem populares, o valor é maior do que o nosso orçamento. Então, assim, você vê que a gente não tem, por exemplo, a gente não desenvolve, mas a SEDUC está desenvolvendo, tem um orçamento lá para a política para as mulheres. Você vai na assistência social, inclusive, assim, dentro da assistência social, tem também projetos voltados para as mulheres. Mas nós estamos agora, inclusive, numa parceria com a SASCO, lá tem um projeto, o programa Qualifica Mulher. As carretas que levam a qualificação para todo o estado do Piauí. E a secretária regional disse assim, olha, vamos fazer a parceria, vocês fazerem os cursos só com mulheres. Nós já qualificamos, nesses últimos 3 meses, mais de 100 mulheres, voltado para as mulheres. E nosso desafio agora, a gente deve estar lançando agora as inscrições para o curso da área de construção civil. E não é mulheres na construção civil? Mulheres na construção civil. E que área, Zenaide? Pedreira? O curso básico, né? Então lá você vai aprender a ser pedreira, a pintar, tudo. É um curso básico e é difícil, porque a gente abriu as inscrições antes da eleição, como estava muita correria, o início de inscrição foi bem pequeno. Não, vamos deixar para depois das eleições para a gente se dedicar mais. A gente está reabrindo, vai ser no alto da ressurreição, entendeu? Então, assim, é mais recurso, é mais orçamento para as mulheres. Você vai na agricultura familiar, a maioria dos projetos da agricultura familiar são voltados para as mulheres. A secretária Regiane Tavares esteve aqui no portal, no nosso podcast, e disse que na agricultura familiar, 60% dos alimentos produzidos pelos agricultores familiares são produzidos por mulheres, né? Isso é um dado interessante. Outra coisa, eu lembrar que você está falando aí das mulheres na construção civil. Eu me lembro que em Teresina, a primeira motorista de ônibus, a Bernadette, né? Era uma coisa mais difícil você ver uma mulher dirigindo um ônibus, um caminhão. Hoje parece que está comum,
o pessoal, as mulheres no Uber, mulher no futebol, sim, que é importante. uma característica bem específica até então dos homens. Elas têm dificuldade ainda no futebol feminino, ser juíza do futebol, mas aos poucos as mulheres vão Eu entrando vi em nessa todas as semana uma áreas. entrevista com uma mulher que é uma das principais piloto da companhia, de uma companhia aérea famosa dos Estados Unidos, e ela fez um grupo de mulheres só para treinar pilotas, né? Tão legal isso, né, Zenaide? Por exemplo, a gente na secretaria, por exemplo, as pessoas até pensam, mas você, a maioria, por exemplo, nós temos uma cota de homens na secretaria, claro, né? Também, assim, acho que 10%, talvez 5%. Ainda tem homem lá para quê? Já tem homem, está em tanto lugar, só mulher. Mas a gente prioriza as pessoas dentro da secretaria. Quem desenvolve as políticas são as mulheres, né? E às vezes, mas só quando a gente vai fazer, não, é mulher, mas só mulher, sabe? E até hoje é difícil para as pessoas aceitarem isso, da gente só querer contratar mulheres para desenvolver as políticas para as mulheres. Mas, assim, tem um dado interessante, voltando aqui à questão das eleições de 2024, que eu sempre coloco para a equipe, né? Que assim, gente, olha, a gente trabalha com política para as mulheres. Independente do partido, vamos ver como é que a gente fortalece as mulheres na política, né? Sim, sim. Mas é impressionante, mesmo as mulheres que trabalham com política, mulheres votam em homens. Pois é. Estranho, né? Tem esse caso, né? É. Eu, por exemplo, quando deixei de ser vereadora, eu sempre apoiei mulheres, né? A vereança. Porque é importante a participação das mulheres na política, são elas que fazem projetos que beneficiam as mulheres. Eu lembro que a Flora fez muitos projetos. O primeiro Casa-Abrigo foi projeto da Flora. Se as mulheres não estiverem no parlamento, alguns projetos jamais serão apresentados, porque elas que convivem com aquele problema do filho, agora com os filhos autistas, por exemplo, é uma política que beneficia não só os filhos autistas, mas as mães deles, não é? Então, quando eu vejo o carro, o ônibus do câncer de mama que anda pelos municípios, meu Deus, até um pouco tempo atrás não existia isso. A maior dificuldade da É mulher uma fazer política exame. muito importante de proteção à saúde da mulher. Pois Porque o exato. câncer de mama só a mulher que tem, Mas aí, a maioria das vezes. O homem de cinema é muito raro. eu estava esquecendo, esse mês de outubro vão ser mais de 20 municípios e mais de 7 mil mamografias que vão ser realizadas pela Secretaria da Saúde. Então, assim, O que eu estou entendendo é que é multidisciplinar, né? O governo está. As mulheres estão com espaço na Secretaria de Saúde, na própria Secretaria das Mulheres, na SEDUC. Isso é legal, né? porque, inclusive, assim, Desnecessário. o governador coloca assim, ele sempre pergunta, tem alguém me tratando bem? Ele diz, olha, você faça o projeto e entregue. Se alguém não executar seu projeto, você me fala. E assim a gente tem feito. A gente, nas várias áreas do governo, a gente elabora o projeto e chega lá, o secretário, nossa proposta é essa, agora é com você, faça a licitação e pague, entendeu? Então, mas eu queria só falar uma coisa que a Rosário colocou, Rosário, essa semana, assim, porque de vez em quando a gente fica, eu digo, eu vou começar a gravar vídeos, né? Grave, mande para o Piauí hoje que a gente divulga. E eu estava vendo justamente a ideia dessa semana era o seguinte: eu vou perguntar às mulheres que votaram na última eleição, digamos, eu vou recuar um pouco, em 2022, em parlamentares homens, deputados estaduais e deputados federais, o que foi que eles disponibilizaram alguma emenda para a política para as mulheres? Questionar isso, apresentar algum projeto que pudesse protagonizar essas mulheres. O que foi que ele realmente, você que votou no deputado homem, seja estadual, seja federal, o que foi que ele fez por nós mulheres? E assim, aí vem agora. E você agora que está mais recente, aí se você vai lembrar, você que votou no homem para vereador, agora em 2024, sim, acompanhe o mandato desse homem. Cobre dele. Cobre dele. Veja como é que vai se reverter esse seu voto, você enquanto mulher, para você mulher. Não para você enquanto pessoa, mas para nós mulheres que somos a maioria da sociedade. Então, assim, são essas coisas assim que a gente tem que fazer refletir e tentar mudar, desconstruir. Claro que a gente também pode votar em homens. Eu não estou fechando, agora... Não, tem muitos homens que são parceiros que podem contribuir, mas preferencialmente que a gente possa colocar mais mulheres para acabar com essa desigualdade, né? Dentro desse raciocínio, o nosso governo, desde o primeiro governo do Wellington Dias, tem feito obras que antes nem se imaginava. O Piauí todo tem estradas,
O Piauí tem escola de ensino médio em quase todo o Piauí. Uma evolução de obras bastante, né? E por Várias que escolas não de tempo temos integral, o né? feminicídio zero? Eu gostaria de morar num estado onde o feminicídio zero, que até foi lançado pela ministra que esteve aqui. Eu gostaria de morar num estado onde o feminicídio fosse zero, não E é? vamos fazer a campanha para o Piauí ser esse primeiro. Vamos, por exemplo, né? Porque tantas obras, o Piauí se destaca. E por que que não pode ser também na questão da mulher? Feminicídio zero, Piauí. Nós não estamos agora na política de segurança recuperando os celulares, né? Por que é que também não se pode investir na política das mulheres para que todos tenham acesso? Quando ela fala nas políticas do prevenção ao câncer de mama, a minha preocupação é se aquela mulher lá do bairro, lá longe, será que ela tem acesso, né? Eu sei que muitas têm, mas talvez aquelas periferias não tenham. Então a gente tem ampliar, né? Já políticas já existem, mas vamos ampliar. Isso em termos de governo. E também não Tornar mais só obras. proativa essas Exato. políticas. Pois é. É isso. Queria pedir aos nossos internautas que estão nos acompanhando aí que nos siga nas nossas redes sociais. Acompanhe a gente lá pelo YouTube, tá? E também nas nossas matérias no portal piauihoje.com, o portal que conecta você ao mundo. Nós estamos batendo um papo aqui com a ex-vereadora Rosário Bezerra e com a secretária estadual de Mulheres, Zenaide Lustosa. Informar também aqui que a Rosário saiu da Câmara de Vereadores, mas ela não deixou de ser política, não. A Rosário é a segunda suplente de senadora, né? Segunda suplente de senadora. Então, a Zenaide também é militante histórica do PT, assim como a Rosário, né? E a gente tem que incentivar a participação das mulheres em todos os espaços de poder. A Zenaide, não só como secretária de mulher do PT, mas como militante, foi uma das grandes responsáveis pela participação de mais mulheres eleitas vereadoras. Eu lembro que ela anda em muitos municípios, incentivando, fez reuniões. Alguém tem que fazer isso. Se não for feito, como ela fez, nunca vai aumentar o número de mulheres. Precisam ser incentivadas, precisam ser convencidas a participarem da política, porque não é fácil, não. A gente chegou muito depois, mas quando a gente chega, a gente faz a diferença. Zenaide, a relação da secretária Zenaide com o governador Rafael Fonteles, como é boa? O governador é acessível? Me dizem muito que ele é muito acelerado, que as coisas é para ontem, né? Eu fico imaginando assim, por exemplo, se eu agora sair daqui e mandar um zap para o governador, gente, eu termino de digitar e ele já está respondendo, certo? É impressionante como ele dá o retorno realmente, sabe? E ele não só dá o retorno, mas ele cobra também. Tanto é que a gente tem reuniões periódicas, né, para fazer o monitoramento das políticas, dos compromissos que a gente assumiu enquanto governo, né? É um governador que incentiva, né, não só na questão da cobrança, na questão do acesso, mas também ele incentiva você a avançar naquela política, né? E, de uma forma mais geral, não só na questão das mulheres, mas de todas as pautas que a gente, inclusive essas pautas mais identitárias, que a gente defende mais, que a gente quer que avance mais, não só no governo, mas no Brasil, né? Zenaide, a secretaria tem um levantamento daqueles principais problemas que as mulheres enfrentam no Piauí? Tem assim, o maior problema que a mulher do Piauí enfrenta é hoje. É falta de acesso à educação, é falta de acesso ao trabalho, é falta de acesso à saúde, à segurança. Tem um levantamento sobre isso? Olha, é assim, eu queria até, Brandão, assim, hoje a gente viu durante essa semana um candidato a prefeito de Fortaleza, né? Na fala dele, ele coloca assim, negócio de feminicídio, não, tem homem também morrendo. Aí, assim, Deve ser bolsonarista, esse tipo de É. comportamento. aí é o seguinte, aí você, por exemplo, não dá para você equiparar a morte. A morte é uma vida, não pode ser só um número. Isso a gente se sensibiliza com todas as perdas, né, independente de quem seja. Mas a morte das mulheres é pelo simples fato delas serem O mulheres. homem morre não por ser homem, não é O isso? A homem Rosário morre quer não falar por, disso. Mas as mulheres morrem pelo fato de ser mulher. não por ser homem. Aí você vê o seguinte, por exemplo, no Piauí a gente cresceu o número de feminicídios. Então esse é um desafio. Mas o desafio é por que as mulheres que foram vítimas de feminicídio, 90% não procuraram o Estado.
Elas não confiam na política do Estado? Isso assim, elas não confiam, sabe? Então, isso porque a gente não podia, elas iriam morrer, a gente não podia ajudar essas mulheres. Há uma incipiência também, não só do Poder Executivo nessa questão, né? Porque as mulheres também não confiam no Estado porque não tem a segurança jurídica, né? Tem umas medidas protetivas, mas o cara descumpre lá a medida protetiva e a mulher termina sendo vítima porque o judiciário não fez a parte dele. Ou parte do Poder Executivo, a polícia não fez a parte dela. Tem Além isso. disso, Brandão, assim, além de tudo que você falou, tem a questão da estruturação do atendimento às mulheres vítimas de violência. Às vezes não está 24 horas as delegacias abertas, a gente tem muita denúncia disso, né? A delegacia não fica aberta. E quando ela vai, como é que ela é atendida? Ela é atendida por um policial, né, homem, que olha assim, se ela não tiver suja de sangue, só foi um empurrão, não é? Então precisa ser o tratamento, a mulher já vem fragilizada, já vem sofrida, ela tem que ser acolhida, ela tem que ir para um ambiente de acolhimento, com ar-condicionado, ora, tem que ser bem tratada, né? Mas não, é mulher, é negro, deixa para lá. Então, a sociedade é muito desigual no tratamento das pessoas, né? O próprio candidato lá em São Paulo, ele disse, não, nos jardins, a polícia tem que abordar de uma forma diferente do que aborda na periferia, não é? Então, nós, infelizmente, nós temos essa discriminação de classe muito forte em todo o Brasil. No caso das mulheres, além dessa, tem pelo fato de serem mulheres, não é? E tudo isso que você falou do executivo, da celeridade, da demora, de não conseguir fazer a denúncia, tudo isso, a Secretaria de Mulheres já colocou. Sabe uma coisa que eu observei um dia desse vendo na TV? Uma mulher, uma mãe, foi denunciar lá a agressão do companheiro lá, mas ela tem 3 filhos. Então a delegacia chega e dá acolhimento a ela e os filhos. Ela às vezes deixa até de fazer a denúncia para não deixar para ficar longe dos filhos. Porque ela tem a dependência econômica, não é? Tudo isso. E tem também que tem o amor aos filhos, ela não quer deixar os filhos. Ela submete ao castigo para proteger os filhos. Você tem, claro que nós temos uma deficiência que não é só no Piauí, é no Brasil todo, por exemplo. Tem uma lei que a delegacia especializada tem que ser 24 horas, mas poucas delegacias funcionam 24 horas. A nível de Brasil, não estou falando nem só de Piauí. Nós temos uma deficiência de pessoal no Piauí e no Brasil. Então, assim, por exemplo, o governo, por exemplo, nesses últimos anos, tem feito concursos para as polícias. No próximo ano já tem planejado outros concursos. Mas mesmo esses concursos, eles não vão ser suficientes para suprir essa deficiência de pessoal, por exemplo, nas delegacias especializadas, que preferencialmente a gente quer que sejam mulheres. Certo? Então, assim, hoje mesmo a gente fez a abertura de um curso para os profissionais da segurança. Então, Polícia Militar, Polícia Civil e Bombeiros. E esse curso ele vai se dar em vários municípios, que é uma capacitação para que os profissionais da segurança saibam fazer o acolhimento das mulheres e se ter um serviço mais humanizado. Isso. Então, isso a gente tem avançado. As estruturas das delegacias, ou especializadas ou não, a gente tem melhorado bastante. Claro que é um processo que vem avançando, mas a gente precisa avançar muito mais ainda, principalmente nesses lugares mais longínquos. Tipo assim, se você foi, sei lá, em Morro, Cabeça no Tempo, como é que é a estrutura lá? Se você comparar ou com Floriano, com Teresina. Aqui em Teresina você tem a Casa da Mulher Brasileira que funciona 24 horas. Ainda está faltando uns ajustes para realmente os serviços serem... funciona 24 horas. Alguns serviços ainda estamos com alguma dificuldade, mas a gente está já fazendo esse monitoramento e avançando para ter um serviço de mais excelência. E tem o seguinte, a mulher que é atendida na casa, ela pode ir com seus filhos. Mas assim, lá você tem uma central de acolhimento que funciona, a mulher pode ficar com os filhos até 48 horas. Mas aí, também nós temos a Casa Abrigo, mas eu queria voltar à pergunta que você colocou. A gente colocou a questão da violência aqui, que é dos eixos que a gente procura trabalhar, que é a prevenção, o combate, o enfrentamento à violência contra a mulher, mas também nós temos o outro eixo, é a autonomia econômica das mulheres, que a gente falou aqui anteriormente, sobre o projeto. Nós temos eu e minha irmã, elas empreendem, e quando a gente fala na qualificação das mulheres, não é só a mulher fazer por exemplo, essa semana nós temos
para artesanato e biojoias dentro da Casa da Mulher Brasileira para as mulheres assistidas pela Mulher Brasileira. Nós temos parceiras empresárias. Por exemplo, eu vou até citar Pode aqui, citar, fica à vontade. eu acho que é Quem importante. ajudar, quem participar do Por exemplo, nós projeto, temos tem todo o direito de ser citado e de ser elogiado. nós temos, por exemplo, a Kelly, ela é da Zemp, né? A dona da Zemp. Então, é uma das parceiras que a gente tem dentro da casa. Ela disponibiliza todo o material para que as mulheres possam aprendam a fazer a biojoia. E essa semana eu esteve lá conversando com essas mulheres e disse, olha, eu estou fazendo isso, mas eu quero que vocês trabalhem. Eu quero que vocês, inclusive, trabalhem para mim. Eu preciso de vocês, porque nós não temos profissionais da biojoia qualificados que a gente possa. Então, assim, você vê, né? Então, não é só uma coisa. Aí você vê na questão de corte e costura, aí você vai nas empresárias ou empresários que trabalham com confecção. Há uma carência, há uma demanda reprimida, entendeu? Então, qual é o nosso papel? Não só a qualificação, levar essas mulheres, fazer essas parcerias. Abrir as portas. O acesso ao crédito, por exemplo, algumas turmas do Qualifica Mulher, que a gente já trabalhou, a agência de fomento do Piauí, que ela trabalha com juros subsidiado, que é menor que o dos bancos, e tem alguns programas que você pode tirar um dinheiro de, sei lá, R$1.000, R$3.000, R$5.000, Iniciar o negócio. E algumas mulheres já acessaram esse crédito, entendeu? Então, por exemplo, a gente dialoga com o Sebrae para fazer a organização dessas mulheres. Então, não é só uma qualificação, ela vai para além disso, é uma cadeia, é uma rede que você tem que estabelecer para que. Eu acho que esse seria, por exemplo, as principais deficiências do que as mulheres mais, como é que se diz, mais reivindicam, que é a questão da segurança e da sua autonomia econômica. Inclusive, a gente faz muito esse link para poder sair desse ciclo de violência. Eu penso assim, que no Estado, as políticas para as mulheres, elas têm o diagnóstico correto, né? Tem o diagnóstico e tem as ações que ela acabou de colocar. O importante é que sejam acompanhadas, que sejam realmente feitas, porque mesmo qualificando a segurança, nós sabemos que é muito forte a questão do machismo, mas o governo está fazendo certo. Tem o diagnóstico e tem as ações que ela acabou de colocar em vários setores, de capacitação das mulheres, de ter o crédito para ela se tornar independente e ainda ter o emprego, ainda trabalhar para ter sua autonomia econômica. Dizer que nós estamos aqui no podcast do portal piauihoje.com, conversando com a ex-vereadora e suplente senadora Rosário Bezerra, e com a secretária estadual de Mulheres, Zenaide Lustosa. Pedir para você nos acompanhar nas nossas redes sociais, lá no YouTube, no Instagram e no nosso portal www.piauihoje.com. Nós estamos aqui encaminhando para o final do nosso bate-papo. Queria deixar as nossas convidadas aqui à vontade para as suas considerações finais. Vocês aí escolham. Zenaide ou... Pois é, então eu quero agradecer nesse meio Espero que tenham gostado, né? Demais, agradecer a oportunidade de falarmos, não é, no podcast do Piauí Hoje, no Outubro Rosa, né, que nós estamos finalizando. Houve muitas atividades do Outubro Rosa, que é a prevenção do câncer de mama. Em defesa do Outubro Rosa, né, para ajudar na divulgação do Outubro Rosa. Certo. E parabenizar mais uma vez essa iniciativa, né? Nós vamos trazer muitas ideias para falar de todas as mulheres, não só a mulher na política, mas em vários setores, né? Todos os setores, até que elas estão desbravando. Então, o portal Piauí está de parabéns. Eu sou muito agradecida por estar participando juntamente com minha companheira histórica, secretária das Mulheres, que tem muita informação, como ela colocou aqui, está fazendo excelente trabalho na secretaria. E agora precisa ser divulgado através do seu Piauí Hoje, do podcast, que daqui a pouco vai ser um estouro, vai ser muito legal falar das mulheres. É o que eu mais gosto na minha vida, é falar das mulheres, falar de bem e para que elas evoluam cada vez mais na sociedade brasileira, piauiense, em todos os lugares. Eu lhe ouço. Mas agradecer, eu acho que essa iniciativa do portal Piauí Hoje, né, a gente está só iniciando, né, para que a gente realmente... E enquanto a Rosana estava colocando, e nós queremos é que outras mulheres estejam aqui.
Sugiram, pode sugerir. Então, mulheres aberto o espaço. mulheres que a gente não ouve, né? Mulheres que a gente não enxerga. Isso. Eu acho assim que nós temos nós temos que avançar para que a gente tenha nova liderança. Eu tenho muita preocupação que parece que dessa renovação. Eu acredito que a gente tenha que fazer essa renovação até para que a gente oxigene e traga essas mulheres para fazer dar outra cara, ter outros papos, porque para não ser só nós mesmas, para que a gente avance, sabe? Eu acho que a gente fortalecer outras mulheres é isso, é a gente protagonizar essas mulheres, ficar feliz quando as mulheres estão nos espaços de poder, ficar feliz quando as mulheres se elegem vereadoras, deputadas, governadoras. São referência, né? Eu acho que e a gente incentivar outras mulheres a estar nos mesmos espaços que a gente está. Então, assim, para mim assim, é muito importante. E Brandão, só para finalizar, eu queria falar que a gente conversou, acho que foi antes da gente começar aqui o podcast, a questão do papel dos entes federativos. Porque muitas políticas, elas devem e têm que ser desenvolvidas pelos municípios. Por isso que a gente, enquanto Estado, a gente tem um programa que é os organismos de política para as mulheres, o fomento e a criação. Tem um programa no governo federal, você tem no estadual, mas o município não tem? E a gente precisa agora, com esses novos prefeitos e prefeitas, avançar para que se criem novas secretarias nos municípios. Porque onde tem as secretarias municipais, diminui sim o número de violência, o índice de violência é menor, porque tem a presença do Estado. Quando a gente fala Estado, como você coloca, é o município, é o governo do Estado, é o governo federal, é o Tribunal de Justiça, é o Ministério Público, a Defensoria Pública. Então, nós somos o Estado, né? E a sociedade tem que cobrar das instituições para que realmente a gente avance nas políticas e a gente dê esse protagonismo para as mulheres, né? Então, assim, eu queria só agradecer, eu acho que vai ser muito importante a gente construir esse espaço coletivamente para que a gente possa realmente empoderar, né? Tem algumas pessoas que não gostam também, eu gosto de empoderar as mulheres em todas as suas em toda a sua diversidade, em todas as tribos. E assim, então, é só agradecimento. Eu ainda quero dizer uma coisa que ela falou dos entes federativos, porque tudo acontece no município, né? É lá que acontece. Então, eu fui uma palestra da ministra Carmen Lúcia, ela dizendo assim, olha, nós mulheres fomos educadas para cuidar daquilo que não é nosso, que é o município. Quando as prefeitas vão eleitas, a diferença é muito grande. Na época da pandemia, os municípios que eram governados por mulheres, o índice de Covid e de mortes era bem menor, porque as mulheres foram educadas para cuidar daquilo que não é seu, que é o município, um serviço para a comunidade. Muito bem, estamos encerrando aqui o nosso podcast. Queria agradecer demais, muito agradecido mesmo a Rosário por se disponibilizar seu tempo para vir aqui conversar com a gente, bater esse papo. Secretária Zenaide, esteja à vontade, a casa é sua. Rosário, muito obrigado. Obrigado, Zenaide, até breve.